trouxe sua Bíblia, eu convido você a abri-la no Evangelho de Lucas, capítulo 18, do 9 ao 14, assim diz a palavra de Deus. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Vamos orar mais uma vez? Pai, essa é a tua palavra e esse é o teu povo. Pedimos que o Senhor nos abençoe neste momento, nessa reunião, nesse encontro, com a unção do teu Espírito. E Ele fale peculiarmente, particularmente, a cada um daqueles que o Senhor trouxe aqui essa noite. Te pedimos isso, Senhor, para que a tua igreja seja edificada e também para que haja salvação daqueles que ainda porventura não te conhecem. Te pedimos isso não apenas para deleite nosso, mas sobretudo, Senhor, para que o Senhor Jesus, o único que é digno, receba todo louvor, toda glória e toda a nossa adoração. E é no nome dele que nós oramos a ti. Amém. Amém. Lá no livro de Jó, você não precisa abrir, mas lá em Jó, capítulo 9, versículo 2, o Jó faz a seguinte pergunta: como pode o homem ser justo para com Deus? Jó é um dos homens, é um dos livros mais antigos da Bíblia, ele foi contemporâneo de Abraão, portanto, é um homem que viveu há 4.000 anos atrás. E ele fez essa pergunta: como pode um homem ser justo para com Deus? Essa pergunta talvez seja a pergunta mais importante do universo. Por quê? Porque todos os seres humanos, sem exceção, eu, você e todos os seres humanos que já existiram, que existem e que ainda vão existir, todos irão comparecer diante de um Deus que é juiz. É amor, sim, mas é santo e justo, e julgará todos os homens. Portanto, a pergunta que o Jó fez: como pode um homem ser justo diante de Deus? Como pode um homem comparecer diante de Deus e Deus dizer: está tudo ok contigo? Essa é a pergunta mais importante a ser respondida por qualquer ser humano, porque todos os seres humanos irão comparecer diante desse Deus. Essa é a pergunta que o jovem rico fez quando chegou a Jesus. Ele falou de outra maneira, mas ele colocou: o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Né? Não foi assim que o jovem rico perguntou? Foi a pergunta que o carcereiro fez para Paulo, quando ele estava apavorado e ia tirar a própria vida. O Paulo falou: não faz isso. Aí ele vira para Paulo e pergunta: o que eu devo fazer para ser salvo? Essa foi a pergunta do carcereiro. É a mesma pergunta do Jó. Como pode um homem ser justo para com Deus? E esta parábola que nós acabamos de ler é a resposta de Jesus a esta pergunta. Porque se você olhar no verso 14, o último da nossa parábola, Jesus diz: digo-vos que este desceu como? Justificado para a sua casa. Aqui está o ensino da parábola. O verso 14 é o ponto onde Jesus quer chegar e é onde nós vamos chegar também com a graça de Deus. Antes de nós iniciarmos a nossa exposição, é legal a gente fazer algumas considerações iniciais aqui, para nos contextualizar. Jesus usou aqui, na parábola, 2 personagens: o fariseu e o publicano.
Mas esses dois personagens não importam para a gente. O que de fato para nós interessa aqui é que um desceu para casa justificado e o outro não. E o oposto de estar justificado é estar debaixo da ira de Deus. Então nós temos dois personagens importantes aqui na parábola. Um que foi justificado diante de Deus, considerado justo diante de Deus, e outro que permanece debaixo da ira de Deus. E horrível coisa, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E essas duas categorias de pessoas, os justificados e os que estão debaixo da ira, essas duas categorias abrangem 100% da humanidade. Todos nós que aqui estamos, nós estamos em uma ou em outra. Nós estamos ou justificados diante de Deus, para sempre, ou nós estamos debaixo da sua ira. Então, são esses dois personagens que nós vamos entender na parábola de Jesus. O fariseu e o publicano, ou melhor, o justificado e o que está debaixo da ira. Relembrando os personagens, quem era o publicano? Vocês estão cansados de saber porque Lucas cita muitas parábolas nas quais Jesus usa muitas e muitas vezes essas duas figuras. Porque essas duas figuras, tanto o fariseu como o publicano, eram muito conhecidas da época. Quem era o publicano? Só vamos fazer uma breve recapitulação. O publicano era um cara que, sendo judeu, virou a casaca para o seu povo e passou a servir Roma, o Império Romano, que escravizava os judeus. Mas ele virou a casaca para o seu povo e passou a trabalhar para Roma com intuito ganancioso. O publicano, ele coletava imposto do seu povo para entregar a Roma. Só que ele não fazia isso, apenas isso. Ele coletava muito mais do que era devido e a diferença ficava com ele. E para fazer isso, ele tinha soldados romanos, uma escolta romana a seu dispor. E ele tinha liberdade para agir com violência contra o seu próprio povo. Além disso, o publicano, via de regra, ele estava sempre cercado das pessoas consideradas a escória da humanidade. Prostitutas, bêbados, ladrões, corruptos. Esse era o publicano. E o fariseu, por sua vez, quem era? Eram pessoas que eram estudantes da Bíblia, zelosos pela lei do Senhor. Frequentavam o templo, oravam, davam o dízimo. Não roubavam, não matavam, não adulteravam. Trabalhavam, acordava cedo, de sol a sol. Esse era o fariseu. Aqueles dos quais nós diríamos, uma pessoa boa. O fariseu, eles eram, moralmente falando, as melhores pessoas do mundo. Porque eles faziam parte da melhor religião do mundo. O mundo naquela época, assim como é hoje, tinha muitas e muitas religiões. Todas elas, na época, eram politeístas. Só existia uma religião monoteísta, que era o judaísmo. A única religião monoteísta. Cujo Deus é o Deus vivo. Então, o fariseu, ele era uma parte da religião judaica. Ou seja, ele era a parte do judaísmo. Judaísmo este, a única religião que cultuava o Deus verdadeiro, o único Deus, uma religião monoteísta. E, além disso, eles eram os mais ortodoxos. Eles eram, de todas as linhas do judaísmo, era aquela considerada mais ortodoxa. Ou seja, aquela que mais procurava viver de acordo com o que a Bíblia diz. Esse era o fariseu. Ensinavam coisas excelentes. Eles ensinavam a própria Bíblia. Tanto é que Jesus dizia dos fariseus, acerca dos fariseus, ele dizia para os discípulos, fazei tudo o que eles mandam, tudo o que eles ensinam. Façam o que os fariseus estão ensinando. Esse era o fariseu. Moralmente falando, entre aspas, as melhores pessoas do mundo. Cidadão de bem, conservador, de direita.
Esse era o fariseu. Em que contexto Jesus proferiu essa parábola aqui? Toda a cena, nós estamos aqui no capítulo 18, mas a cena começou lá no capítulo 17, no versículo 20. Você não precisa ir lá. Se tiver na sua mão, você olha rapidinho aí. No capítulo 17, versículo 20, é onde começa essa cena. E a gente lê ali que Jesus foi interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino. Então os fariseus chegam para Jesus e perguntam quando vai vir o reino. Começa ali a cena. 2 versículos para frente, no 22, Jesus dirigiu-se aos seus discípulos. E aí ele começa a dizer para os seus discípulos acerca da vinda do reino. Ele já tinha falado para os fariseus, agora ele fala para os discípulos acerca da vinda do reino. Em seguida, mais adiante, capítulo 18, versículo 1, Jesus ensina uma parábola sobre o dever de orar. Foi o que o Pedro trouxe aqui na última vez que ele esteve aqui. Sobre o dever de orar acerca da vinda do reino. Pedro deixou bem claro aqui também na exposição. Então ele ensina os discípulos a orar pela vinda de Jesus, pela vinda do reino. E agora, se você olhar como é que começa o nosso texto, ele se volta a alguns que confiavam em si mesmo. Quem são esses? Os fariseus. Então ele agora ele está ensinando ali, mas o seu objetivo é tratar com os fariseus. E qual que era o seu objetivo? Em que contexto Jesus proferiu essa parábola? Nesse contexto da vinda do reino. Ele vem falando disso o tempo todo. Desde o capítulo 17, versículo 20. E ele está ensinando em amor aos fariseus o risco que estes fariseus estavam correndo de serem humilhados na vinda do reino. Porque aquele que se exalta será humilhado e o que se humilha será exaltado. Então o propósito do Senhor ao proferir essa parábola era conscientizar os fariseus, trazê-los à tona, trazê-los para a verdade, fazê-los enxergar o que eles não estavam vendo. Esse era o propósito do Senhor quando ele ensinou essa parábola. Ditas essas considerações iniciais, nós podemos entrar no nosso texto no versículo 9. Diz assim: propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Então o público-alvo aqui são aquelas pessoas que confiavam em si mesmas por se considerarem justas. Ou seja, em outras palavras, os fariseus. Porém, meus irmãos, eu quero dizer para vocês que essa parábola aqui, ela é, de certa forma, uma parábola evangelística universal. Ela não se aplica apenas aos fariseus. Sabe por quê? Porque todos nós, em maior ou menor grau, nascemos com uma tendência à autoconfiança. Em maior ou menor grau, nós temos um coração inclinado a confiar em nós mesmos. Quer ver? Vou dar um exemplo. Jesus está dizendo aqui que quem se considera justo despreza os outros, certo? Ele disse isso. Lucas está dizendo. Aquele que se considera justo despreza os demais. Você já ouviu a seguinte expressão assim? Bandido bom é bandido morto. Já ouviu essa expressão? Você já falou essa expressão? Não? Sabe quem... E eu já falei muitas vezes essa expressão. Gostava dela, aliás. Sabe quem diz isso? Aqueles que, por se considerarem justos, desprezam os demais. Ele é bandido, eu não. Ele tem que morrer, eu não. Eu não sou como ele. Quer uma outra evidência de uma pessoa que se considera justa e despreza os outros? Maledicência. Sabe o que é maledicência? Você falar da pessoa. Isso aqui nunca ninguém fez, né? Todo mundo é inocente, né, disso. Sabe? Nossa, você viu o que o cara fez? Sabe quem faz isso? Aqueles que, por se considerarem justos, desprezam os outros. Em maior ou menor grau, como eu disse, nós nos consideramos justos e desprezamos os outros, em maior ou menor grau. Esta é, portanto, uma parábola evangelística universal. Aqui Jesus está tratando com um religioso que confia nas suas obras para a sua própria salvação, mas você já viu também um ímpião que vive como se Deus não existisse? E ele simplesmente não está preocupado com o porvir, porque ele acha
que está tudo tranquilo, cara. Ele confia naquilo que ele é, naquilo que ele... Está tudo de boa, então está vindo um inferno pela frente e ele está ali adormecido. Por quê? Confia em si mesmo. Todos nós nascemos autoconfiantes, isso é um problema universal. E esse ensino é de Jesus para todos nós, mas em especial para os fariseus, ou seja, os religiosos. Então agora nós entramos na parábola propriamente dita, versículo 10. Começa assim. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e outro publicano. Aqui, nesse único versículo, a gente consegue identificar semelhanças entre esses homens e também diferenças. Quais são as semelhanças? Olha, eles frequentavam o mesmo templo. Interessante, né? Eles tinham, portanto, a mesma fé, digamos assim. E eles cultuavam o mesmo Deus. Pense nisso. Essas são as semelhanças desses homens. Mas há diferenças. Um é fariseu, o outro é publicano. Ou, melhor dizendo, um desceu justificado para casa e o outro não. E assim também hoje, queridos. Assim também é hoje. As pessoas frequentam o mesmo templo, têm o mesmo sotaque, cultuam o mesmo Deus, mas algumas delas estão justificadas, ao passo que outras permanecem debaixo da ira do Senhor. Vamos analisar esses 2 homens por meio da fala deles, porque Jesus diz que a boca fala do que está cheio o coração, né? E nós temos aqui nessa parábola as orações desses homens. Nós temos o que eles falaram. E nós vamos então tentar traçar o perfil desses 2 por meio daquilo que eles falaram. Vamos olhar primeiro a oração do fariseu. Versículo 11 e 12. Diz assim: o fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, dessa forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. Essa foi a oração do cara. Vamos analisar aqui. Primeiro ele estava posto em pé. Até aqui tudo bem, é o costume da época, né? Você vai ver depois que o próprio publicano também orou em pé. Então acho que até aqui, ok. Mas aí o texto diz que ele orava de si para si. E aí tem 2 possibilidades aqui. A mais comum, que a gente mais ouve, é que ele orava em voz alta, tipo de si para si, querendo chamar a atenção para si. Ele queria aparecer diante dos outros que ele era um grande homem espiritual, né? Mas eu não creio que seja isso que Jesus está colocando aqui. Eu entendo. Vocês lembram quando Ana orou pedindo Samuel? Lembra, a Ana não conseguia ter filho e ela orava lá no templo, baixinho. E ela orava de si para si. Ou seja, ela estava orando quietinha, só ela ouvindo. No meu entendimento aqui, eu creio que este fariseu, ele também estava orando assim, baixinho, de si para si. E se esse for o caso, o que eu acho que é, o que Jesus está criticando aqui não é a hipocrisia do cara querer aparecer. Não, se ele está orando baixinho, o que Jesus está chamando a atenção aqui é para a cegueira espiritual. Por quê? Esse homem falou o que realmente ele acreditava. Tanto é, gente, que ele agradece a Deus. Graças te dou, Deus, porque eu não sou como os demais homens. Muito obrigado, Senhor, porque eu sou bom. Ele até, né, é isso que ele está dizendo. Ele está orando de si para si, agradecendo a Deus porque ele é bom. Então, o que eu entendo aqui, irmãos? Ele é um cego que não discerniu quem ele é. E ele está aqui orando de si para si, agradecendo porque ele se vê como uma pessoa muito melhor.
Não sou como os demais homens. E de certo modo ele não era. Eu já disse para vocês aqui logo no início, que ninguém cumpria a lei como os fariseus. Moralmente falando, do ponto de vista moral, social, era a melhor pessoa do mundo o fariseu. Lembra o apóstolo Paulo? Quando ele fala de si mesmo, ele fala assim: quanto à lei eu era fariseu. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ou seja, ninguém tinha uma vírgula para repreendê-lo. Esse era o fariseu. Esse era o padrão do fariseu. Irrepreensível diante da lei de Deus. Ninguém cumpria a lei, e aqui eu estou botando entre aspas, como o fariseu. O problema é que o fariseu, não só o da parábola, mas todos eles não compreenderam o caráter, duas coisas acerca da lei. Duas coisas acerca da lei ele não compreendeu. Primeiro, o caráter espiritual da lei. O que é isso? Tinha uma lei lá dizendo, não adulterarás. Tem até hoje, certo? Então eles entendiam que aquele era um preceito que deveria ser seguido, e de fato deve. Só que eles não entenderam o caráter espiritual desse preceito, que Jesus depois veio no Sermão do Monte e explicou. Jesus explicou assim: vocês ouviram o que os antigos ouviram também. O que foi dito aos antigos? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo, aquele que atenta para uma mulher com intenção impura, no seu coração já adulterou. Esse é o caráter espiritual da lei. Eu, quando namorava com a minha esposa, até depois de casado, eu me orgulhava de não traí-la. Porque os meus amigos do mundo, o padrão era o adultério, era a traição, era o padrão. E eu me gabava de eu não ser assim. Até que um dia eu li esse texto de Jesus. Eu achava que eu não era como os demais homens, mas eu sou. O que Jesus ensina é que o problema não é você deitar com uma mulher ou não, ainda que isso seja problemático. O verdadeiro problema é anterior a isso. O problema é o coração, que deseja coisas que não convêm. E ainda que ele não deite, ele tem um coração que deseja. Então, quando o fariseu diz, eu não sou como os demais homens, ele está cego, porque ele é. Os demais homens até se deitam com outras mulheres e ele não. Mas ele tem um coração igual aos dos demais homens. Então, o primeiro problema do fariseu com relação à lei é que ele não compreendeu o seu caráter espiritual. O propósito da lei, quando Deus enviou a lei por Moisés, tinha um único propósito: mostrar o coração do homem. O propósito da lei não é para que, cumprindo, fôssemos salvos. O propósito da lei era mostrar a nossa incapacidade de cumpri-la. Esse era o propósito da lei, e é até hoje. Esse é o grande objetivo da lei. O objetivo da lei não é salvar, mas apenas fazer o diagnóstico. Já usei o exemplo aqui, a ilustração do prumo, né? Na construção civil usa-se o prumo. O prumo é uma corda com peso na ponta. Então, sempre que você esticar e levantar o peso do chão, vai ficar a 90 graus do chão. É uma lei da física. Então, você usa o prumo, por exemplo, quando você está subindo uma parede, você encosta o prumo ao lado para você ver se a parede está subindo reta. Se a parede estiver torta, o prumo vai mostrar que a parede está torta, mas o prumo não vai consertar a parede. Da mesma maneira, a lei de Deus, quando colocada ao nosso lado, ela mostra que nós estamos tortos, mas ela não nos conserta. Entende? O espelho, quando você acorda de manhã, tudo desbeiçado, tudo sujo, e você vai para o espelho te mostra que você está inadequado, mas o espelho não te conserta. Quando você entra numa casa que está fechada há muito tempo, está escuro, você entra, aí está tudo fechado e está sujo, você abre uma frestinha da janela, entra aquele feixe de luz, aí você vê naquela luz as poeirinhas voando, sabe? A luz mostra a sujeira,
mas a luz não limpa. Assim é a lei de Deus. A lei de Deus, ela mostra quem nós somos, mas ela não nos muda. O fariseu não compreendeu isso. Ele não discerniu isso. Então, esse grande problema do fariseu com relação à lei é que ele não compreendeu o seu caráter espiritual, apenas o seu caráter comportamental exterior. O objetivo da lei, como eu disse, volto a repetir, não é transformar ninguém, é mostrar quem você é. Quem eu sou, inadequados. A lei serve para nos humilhar diante de Deus. Mas o fariseu utilizou a lei para se exaltar. Não compreendeu o caráter espiritual da lei. Outro grande erro do fariseu com relação à lei é que a lei serve para nos comparar a nós com o padrão de Deus, porque a lei demonstra o caráter de Deus. Então, o objetivo de Deus a nos dar a lei é que, olhando para a lei, nós nos comparássemos com o que Deus é e víssemos a nossa inadequação. Mas o fariseu, ao invés de se comparar com Deus, o que ele faz? Ele se compara com o coleguinha. Já viu quando a criança vai mal na prova, na escola? Filho, teve prova, né? Teve. Quanto você tirou? Aí o filho foi mal. Pai, tirei 6, mas meus amigos tiraram, foi bem pior. A galera tirou tudo 4, 5, papai. Eu tirei 6. Eu sei que eu não fui bem, mas outros foram pior. Foi isso que o fariseu fez. Ele, digamos assim, tirou 7 na prova do Senhor, na prova de Deus. Aí ele achou o coitado do publicano que tirou 3. E ele falou assim, eu sou muito melhor que ele. Ele usou a lei de Deus não para se comparar com o caráter e o padrão de Deus, mas para se comparar com o outro coitado. Tão pecador quanto. Entendem? Então ele não compreendeu que a lei deve ser usada para nos medir a nós mesmos diante de Deus e não diante dos outros. O fariseu, ele procurava se auto-justificar. Ele tirou, como eu disse, 7 lá. Vamos supor que esse fariseu era melhorzinho, tirou 9. O que ele não sabia é que a santidade de Deus exige 10. E somente 10. Pois, segundo Tiago diz, qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de toda a lei. Em outras palavras, para Deus, tirar 9 é igual a tirar 0. Aquele que tropeça em um só ponto da lei, guarda todos os outros, mas que tropeça em um, ele se torna culpado de toda a lei. A Bíblia diz isso, Tiago 2,10. Nossa, mas Deus é duro, hein? Que Deus severo? Não, Deus é justo. Caso contrário, ele não seria Deus, queridos. Deus é perfeito em todos os seus caminhos. É impossível para ele tolerar um mínimo pecadinho sequer, roubar uma bala no bazar. Porque ele é justo, porque ele é Deus. O erro do fariseu, como eu disse, foi comparar-se a outros homens ao invés de comparar-se com o padrão de Deus. Um único pecado, por menor que seja, é o suficiente para condenar o homem por toda a eternidade. Quantos pecados Adão cometeu para ser expulso do jardim? Centenas? Não, um pecado. E qual pecado foi? Matou, adulterou, roubou? Não, comeu uma fruta. Por quê? Porque Deus é severo? Não, porque Deus tem palavra. Porque Deus é justo. Mas então, quem pode ser salvo? Jesus diz assim, sede vós perfeitos. E aí ele dá um modelo. Sede vós perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Ou seja, seja como Deus. Jesus também diz assim para os discípulos, né? Para nós aqui. Se a vossa justiça não exceder em muito, a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. E lembrando, volto a repetir, os fariseus eram os homens moralmente mais reputados do mundo.
E Jesus está dizendo que se a nossa justiça não exceder muito a justiça deles, jamais entraremos no reino dos céus. Mas então, quem pode ser salvo? Uma vez o Paul Washer estava no avião lendo a Bíblia. Paul Washer é um irmão pregador do Evangelho. Eu escutei ele contando isso. Ele estava no avião lendo a Bíblia e a pessoa ao lado viu que ele era um crente, né? E perguntou: como é que eu faço para ser salvo? Aí ele teve um estalo assim, genial. Ele olhou para a pessoa e falou assim: simples, basta você nascer, nunca pecar, nunca fazer nada errado, nem no pensamento, viver uma vida perfeita. E ao final da vida, sem nunca ter pecado, sem nem no pensamento, nem em ações, nem em nada, você será salvo, você vai para o céu. E aí ele voltou e continuou para a leitura da Bíblia dele. Aí a pessoa falou assim: pô, mas isso aí é impossível. Agora nós podemos conversar. Quem pode ser salvo? Os discípulos perguntaram isso para Jesus uma vez, certa feita. Sendo assim, Senhor, quem pode ser salvo? A resposta de Jesus: isso é impossível aos homens. Mas o que é impossível aos homens é possível a Deus. Isso é impossível aos homens. Mas o que é impossível aos homens é possível a Deus. Existiu um homem, e apenas um, que cumpriu toda a lei de Deus, desde o dia que ele nasceu até o dia que ele morreu. Este nome é Jesus Cristo. Esse é o único homem que poderia bater no peito e dizer: eu não sou como os demais homens, porque ele não é. E este homem, ao invés de se gabar e bater no peito, eu não sou como os demais homens, ele, como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, sem abrir a boca, ele caminhou até aquela cruz, porque naquela cruz ele levaria o meu pecado e o seu, se você crê nele. E lá naquela cruz, ele morre a morte que todo pecador deve morrer. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus, Deus o fez pecado por nós. Para quê? Para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Oração do publicano. Verso 13. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. O fariseu, quando orou, não pediu nada. Sabe por quê? Porque ele não precisava de nada. Sabe por quê? Porque os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Agora, o publicano, quando orou, ele pediu a única coisa que lhe restava: a misericórdia de Deus. O publicano, ele discerniu a verdade, queridos. A verdade de quem Deus é, santo, santo, santo. E a verdade de quem ele é, pecador. Para a gente entender Cristo, em teologia, tem 3 áreas que a gente tem que aprender. Teontologia é quem é Deus. Nós precisamos aprender isso na Bíblia. Quem é Deus? Santo, 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 perfeito, justo, bom. Entendendo quem é Deus, nós precisamos entender quem é o homem. Antropologia. Quem é o homem? Miserável, egocêntrico, pecador. E aí depois que você entendeu quem é Deus, de fato, você discerniu quem é Deus, e você discerniu quem é o homem, a antropologia, aí só ali você vai entender Cristo. Porque Cristo é o Deus que se tornou homem, para levar sobre si o pecado do homem, e imputar ao homem a justiça de Deus.
Essa é a obra de Cristo na cruz, queridos irmãos. Naquela cruz, houve o refazimento do homem que se havia extraviado. Naquela cruz, Jesus Cristo nos atraiu no corpo santo dele, sem pecado. Ele morre pelos nossos pecados, mas não apenas isso. Nós somos incluídos espiritualmente no seu corpo. Para que o velho homem, este inimigo de Deus, cego espiritual, orgulhoso, arrogante, autoconfiante, para que este espírito do velho homem fosse morto com ele. E quando Deus o ressuscita dentre os mortos ao terceiro dia, pela glória do Pai, nós estávamos com ele, em novidade de vida nós fomos ressuscitados juntamente com ele. Isso é o Evangelho, uma transformação espiritual que aconteceu lá na cruz do Calvário. Essa é a obra do Evangelho. Esse é o chamado do Evangelho. Sede transformados. Você precisa morrer. Você não precisa se tornar uma pessoa melhor. Você não consegue fazer isso. O que nós precisamos é da morte e da ressurreição. Nós precisamos da troca de coração. Nós precisamos perder um coração de carne e receber perder o coração de pedra e receber um coração de carne. Nós precisamos ter a nossa mente trocada. Este pobre publicano discerniu a verdade. Quem é Deus, quem é o homem e quem é Cristo. Então ele orou pedindo a única coisa que lhe restava, a misericórdia. Ser propício a mim, Senhor, porque eu sou pecador. Tem misericórdia de mim. O irmão John MacArthur, citando esse texto, ele tem uma frase interessante. Ele diz assim: os condenados acreditam ser bons. Os salvos sabem que são iníquos. Os condenados acreditam que o reino de Deus é para aqueles que são dignos dele. Os salvos sabem que o reino de Deus é para aqueles que reconhecem o quão indignos são. Os condenados acreditam que a vida eterna é merecida. Os salvos sabem que é uma dádiva. Os condenados buscam o elogio de Deus. Os salvos buscam o seu perdão. Discernimento espiritual. Entendimento. Cai as vendas dos olhos e a pessoa enxerga quem é Deus, enxerga quem ela é e clama a Deus o último recurso, a misericórdia e a graça desse Deus. Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Certamente uma das orações mais curtas da Bíblia. E talvez a que foi atendida mais rapidamente, porque Jesus disse que este, versículo 14, digo-vos, este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. E ele desceu justificado de uma vez por todas, porque esse é um ato que acontece uma única vez para sempre, com todo aquele que creu no Senhor. E eu digo para vocês, ele não foi salvo porque fez essa oração. Mas ele fez essa oração porque fora salvo antes. Ele foi iluminado no seu entendimento para enxergar a verdade. Ele foi convencido do seu pecado. Ele arrependeu-se de quem ele era. E ele creu na misericórdia de Deus e clamou por ela. Ele não foi salvo porque orou, mas orou porque foi salvo, queridos. Porque Deus estava trabalhando na vida dele. E aí então, para a gente caminhar para o final. Qual a pergunta que Jó fez? Como pode o homem ser justo diante de Deus? Resposta: mediante a fé em Jesus Cristo, o bendito Redentor. Esse é o assunto principal de toda a Escritura. A justificação pela fé. Não pelas obras. Não por aquilo que eu faço, por aquilo que eu deixo de fazer. Mas pela graça de Deus, mostrando para mim quem eu sou, mostrando para mim quem Deus é, e mostrando para mim o que Cristo fez em nosso favor. E eu tenho uma única aplicação a fazer para vocês, para que fique bem
fixada. Os fariseus, nessas duas passagens, nessa passagem, esses dois personagens, irmãos, o fariseu e o publicano, moralmente falando, eles eram opostos entre si. O fariseu era a melhor pessoa, civilmente falando, ao passo que o publicano era a pior. Mas quem foi justificado foi o publicano e não o fariseu. Uma inversão completa aqui. Eu quero dizer para vocês o seguinte, queridos. Os fariseus, eles tinham, dentre todas as pessoas do mundo, pouquíssimas tinham a Bíblia. Eles tinham. E dentre as pessoas que tinham a Bíblia, eles eram os que mais estudavam. Eles tinham aquilo que era reconhecido como a doutrina mais ortodoxa. Não obstante todos esses privilégios, eles não enxergaram que Cristo era o Messias. Como é que eu aplico isso para nós hoje? Nós, este grupo aqui específico, estou me referindo a vocês, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, nós, esse grupo aqui, que se reúne nessa igreja, tem tido o privilégio que poucas pessoas têm de receber a sã doutrina. Porque a coisa mais rara que tem hoje nas igrejas é a pregação da palavra de Deus com fidelidade. Eu sei que pode parecer soberbo. Nossa, está dizendo que só aqui prega. Irmãos, vai andar por aí. Nós temos o privilégio que a graça de Deus nos concede de receber a sã doutrina, uma doutrina ortodoxa. Um privilégio raro, que acontece com pouca gente no mundo. Agora eu pergunto para você, todo esse conhecimento teológico que vocês têm recebido, toda essa sã doutrina que vocês têm recebido, o que ela tem produzido em você? Orgulho ou quebrantamento? Você já se arrependeu como publicano? Você já teve o privilégio de chegar no fim de si mesmo? De reconhecer quem você é? Porque conhecimento de doutrina, queridos, não salva ninguém, ainda que seja importante. Fundamental, e nós vamos zelar sempre pela boa doutrina. Mas conhecimento de doutrina não salva ninguém. Pelo contrário, pode fazer com que a pessoa se torne como esse fariseu, orgulhoso por ser portador, conhecedor de doutrina. Mas lembre-se, a doutrina tem por objetivo não nos tornar orgulhosos, mas nos humilhar diante de Deus, reconhecendo quem nós somos e clamando a Ele, a única coisa que nós podemos clamar, misericórdia. Você já se arrependeu? Você já nasceu de novo? Você já foi justificado? Finalizo com as palavras de Jesus. Todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de ouvir as palavras do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos alimentado semana após semana com a Tua palavra. E o Senhor tem concedido da Tua graça a esta igreja, Senhor, para que pregadores que se levantam para trazer a Tua palavra tenham feito isso com fidelidade, Pai. O que nós te pedimos, Senhor, é que esta palavra que tem sido lançada nos corações, ela de fato produza aquilo que ela veio fazer, Pai. O objetivo da palavra é quebrantar os corações para que as pessoas arrependidas recebam o Senhor Jesus e a salvação que nós temos nele pela graça. Não permita, Senhor, que conhecimento teológico nos enche a cabeça, Senhor,
e fiquemos orgulhosos, mas pelo contrário, que nossos corações sejam quebrantados e nós possamos experimentar, Senhor, a maravilha do amor de Cristo crucificado em nosso lugar e nos incluindo naquela morte. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.